Hoje nós vamos falar sobre a classificação da função motora grossa. Vou dar um resumo um pouquinho do que a gente falou no vídeo passado e vamos continuar agora sobre a classificação. No vídeo passado eu falei sobre os tipos de paralisia cerebral, quanto à topografia e quanto à localização. Na topografia, nós temos aquela classificação que seria a unilateral ou bilateral. Unilateral uma monoparesia quando um lado só, hemiparesia quando são um lado do corpo, metade do corpo, diparesia quando os dois membros inferiores, ou quadriparesia. E nós temos também, quando a gente fala de topografia na região cerebral, nós temos o que a gente chama de espástica e não espástica, e a mista. E aí, a espástica, que é a mais comum, são aqueles pacientes que têm uma dificuldade, uma alteração do tônus. Então, tem uma hipertonia, né, que são aqueles pacientes mais que têm uma dificuldade, né, para mobilidade e que nós chamamos isso de espasticidade. Tem aqueles casos que são não espasticidade, que é a discinética e a atáxica. Se vocês não sabem o que é isso, eu sugiro voltar lá no vídeo anterior. E hoje nós vamos falar, por que eu estou falando sobre isso? Porque vai impactar diretamente na nossa classificação da função motora grossa. Eu sugiro a leitura deste artigo, que eu vou deixar no link da bio, que é uma tradução, né, de uma proposta, né, de classificação do Ken Child, que é uma organização lá do Canadá, organizada principalmente por Peter Rosenbaum, e ele que montou um tipo de classificação motora grossa que iniciou em 1997 e que depois foi revisada em 2007. Para que a gente faz isso, né? Para que a gente coloca essa classificação? Quando a gente fala em classificação, a gente está pensando em critérios para agrupar esses pacientes, assim como os tipos de paralisia, né? Quanto à sua topografia e tudo. E aqui a gente está falando um pouco sobre a funcionalidade. Então, vocês já devem ter ouvido falar sobre essa sigla, que em inglês a sigla chama GMFCS. A gente utiliza a mesma sigla, que é uma tradução do inglês, que é o Gross Motor Function Classification System. O que é isso? Quando o terapeuta, o fisioterapeuta, o TO, o ortopedista, o neurologista classifica. Normalmente, às vezes, eu até pergunto qual a classificação, né, da sua função segundo o seu ortopedista ou o seu fisioterapeuta. Então, muitas vezes o paciente fala, tá entre 1 e 2, tá 2 e 3, não, é 4. O que quer dizer isso? A gente está falando sobre algumas habilidades motoras, como sentar, a questão da transferência, quanto à mobilidade. Então, nós temos neste artigo algumas alterações que acontecem para cada nível e para cada faixa etária. Então, se o seu filho ou seu paciente ele é muito pequenininho, então nem sempre é possível fazer essa classificação da função motora grossa, mas com certeza com 6 anos ou até um pouco menos vai ser possível. E às vezes, né, existe uma crença ou um desejo da família que ele mude essa classificação. Ele é um 3, eu gostaria que ele fosse para um 2, se ele fizer a cirurgia, uma isotomia, uma cirurgia ortopédica e tudo. A ideia é que a classificação não é para mudar de nível, apesar de que isso pode até ocorrer, mas a ideia é que dentro do próprio nível motor ele possa melhorar. Então,
E esta é a ideia. Nós temos 5 níveis. O nível 1 é o mais básico, mais simples, que tem menos comprometimento. E o nível 5 é aquele que tem mais comprometimento. Então, vou falar de cada um deles, né, de acordo com uma classificação que é a partir de 6 a 12 anos. Então, nós temos uma figura que é bastante clássica, que também vou deixar no link, vou fazer um print, que são esses níveis, então de 1 até o nível 5. Isso tem a ver com a questão principalmente da utilização de dispositivos. Um andador, pode ser uma cadeira de rodas, ou uma cadeira motorizada, né? Ou pessoas que têm que utilizar para transportar aquela criança. Então, o nível 1 é aquela criança que pode ter uma monoparesia ou pode ter uma hemiparesia, mas que ela consegue caminhar bem sozinha, inclusive subir de escada, sem nenhum dispositivo, ele não precisa de nenhum andador, mas que tem alguma limitação, mas para andar não tem nenhuma limitação. O nível 2, ele vai ter uma limitação na deambulação. Então, ele vai conseguir, mas com uma dificuldade maior, ou que em grandes distâncias ele vai ter uma dificuldade na transferência, no pegar objetos, ou principalmente a questão no deambular. O nível 3, ele vai precisar de algum dispositivo, que pode ser uma bengala, pode ser um andador e pode ser uma cadeira de rodas, mas ele mesmo conduz a cadeira. Então, ele tem uma mobilidade, mas ele precisa de algum recurso. Já o nível 4, ele pode também, ele vai usar esses dispositivos, mas tem uma dificuldade maior do que o nível 3. E aí ele vai andar com bastante limitação, mais do que o nível 3. E o 4 são aqueles pacientes que dependem totalmente de cadeira de rodas, dependem totalmente de um cuidador que transporte este paciente, tá? Então, eu sugiro, né, a gente sempre consulta essa tabela, também este artigo que está em português, que ele é mais ilustrativo. Então, voltando lá no tipo de paralisia cerebral, uma criança que tem uma quadriparesia, então, muitas vezes, ela vai estar classificada aqui entre o nível 3, 4 ou 5, né? Porque ele tem uma dificuldade motora nos 4 membros. E pacientes que têm uma monoparesia, né? Então, um membro superior, ele vai provavelmente estar classificado aqui no nível 1. E aqueles que têm uma hemiparesia, ele pode estar tanto no nível 1, no 2, no 3, ou às vezes até no nível 4. Tá? Isso aqui ajuda por conta de a gente chamar de comorbidades, também a gente indicar alguns tipos de tratamento. Então, pacientes espásticos que têm uma mobilidade boa, mas têm uma dificuldade na deambulação, tratamentos como a toxina botulínica, às vezes a risotomia dorsal seletiva, eles auxiliam muito nesta questão, né, na questão da função motora grossa. E pergunte sempre para o teu terapeuta qual seria a classificação, que é essa mais simples, mais conhecida, mas também temos outras classificações, como, por exemplo, na questão da habilidade manual, tem a classificação da parte da deglutição, da parte da comunicação. Então, cada função, a gente tem sistemas robustos que auxiliam a gente a classificar.
A classificação não é para falar assim, ah, você é muito grave, não tem condição de andar, não é exatamente isso. É para a gente ter um objetivo para aquele paciente na questão do andador, ou de uma órtese, ou de um tratamento complementar. E voltando, a ideia não é com o tratamento pular de nível, mudar o nível. Então a ideia é que ele possa melhorar dentro do próprio nível de classificação. Bom, os pacientes também que têm o GMFCS, que são mais graves, né, o 4 e o 5, geralmente têm epilepsias de difícil controle, muitas vezes. Então, quando a gente vai estudar, né, as comorbidades, a questão da luxação do quadril, quanto das displasias, quanto das alterações outras ortopédicas, escoliose e tudo, os casos mais graves, né, que são o GMFCS 4 e 5, eles têm frequentemente essas comorbidades ortopédicas, epilepsia, e que a gente tem que cuidar bastante. Então, a gente precisa de um time bastante coeso, que cuide tanto da parte ortopédica, quanto da parte da reabilitação, quanto da parte neurológica, porque melhorando cada parte dessa, pode melhorar um contexto muito geral. Então, eu tenho pacientes que tratam da epilepsia e que estão muito bem controlados, eles melhoram muito a função motora também. Então, tem muitos pacientes, às vezes, por exemplo, que têm uma escoliose muito importante e que acabam limitando, né, as atividades. Então, operando, ou tratando essa escoliose, ou tratando a luxação de quadril, ou tem outras alterações, também melhoram a função motora, a atividade de vida diária. No próximo vídeo eu vou falar do que a gente chama das F-words. São 5 palavras que a gente tem que frisar no tratamento daquele paciente com paralisia cerebral. Então aguardo vocês no próximo vídeo.